Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos alegres? Sim. Um dia chuvoso, né, irmão Marcos? Um dia com chuva, como não ter alegria, né? Mas que bom que estamos na casa do Senhor para cantar e louvar, né? E também para ouvir da palavra de Deus. Amém? Os irmãos que puderem abrir suas Bíblias, mesmo sentados, mas em reverência à palavra de Deus, hoje quero trazer um texto em Marcos, capítulo 6, quantos irmãos acham aí? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6. Hoje o irmão Walter não está aqui, Deus esteja com ele, onde ele estiver ali abençoando, segundo seus compromissos, e os outros irmãos que não puderam estar conosco, que Deus esteja abençoados. Todos acharam? Amém? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E depois vamos correr um pouco no capítulo 6 inteiro, mas é do versículo 1 ao 6 a nossa leitura. E assim diz: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Vamos orarmos. Pai, muito obrigado por esta palavra, pela comunhão que estamos com os nossos irmãos aqui presentes. Que o Senhor esteja, Deus, nos dando graça, nos dando oportunidade de aprendermos da palavra, Senhor. Somente a leitura já nos é suficiente, mas que o Teu poder e que a Tua graça fale ao nosso coração, ó Deus. Me dê graça para que eu possa falar, Senhor, segundo o Teu querer, Deus, segundo o poder do Espírito do Senhor, e não da vontade da carne, Deus. Me ajuda, Pai, ajuda os nossos irmãos a compreenderem a Tua palavra e que nós possamos praticar aquilo que aprendemos esta noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 6, ele é um capítulo com 56 versículos. E o engraçado é que se nós olharmos para o capítulo 5, ali temos algumas situações que nos mostram grandes exemplos de fé. Mas agora, quando olhamos para o capítulo 6, vemos um capítulo extremamente desanimador. E por quê? Por causa da incredulidade deles. Incredulidade de todos que estão sendo citados aqui no capítulo 6. E isso é um contraste, né, para nós olharmos. No capítulo 5, tantas coisas, tantas obras de fé. Agora no 6, a incredulidade. Se nós olharmos aqui, vemos que até mesmo os discípulos, aqueles que acompanharam e andaram com o Senhor Jesus Cristo, pasme, eles também estavam sendo incrédulos naquele momento. Eles viram Jesus alimentando multidões, eles viram Jesus expulsando demônios, eles viram o poder de Deus curando pessoas, eles viram o Senhor acalmando a tempestade, e mesmo assim
eles eram pessoas incrédulas. Nós vemos o que, irmãos, com isso? Que a maior dificuldade para a nossa vida, a nossa caminhada cristã, é o que? A nossa incredulidade. É a nossa incredulidade que nos torna difícil a caminhada cristã. Porque o caminho a servir a Cristo precisa ter um relacionamento com o Senhor. Precisamos ter um relacionamento firme, sincero, com fé na presença de Deus. Então precisamos crer. Se nós não nos relacionarmos e formos incrédulos a respeito da pessoa de Deus e com a pessoa de Deus, nós não vamos nos relacionar com Ele da forma que devemos. Se formos incrédulos, não há possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Agora, o que é um incrédulo? Para trazer para nós estarmos aprendendo. O incrédulo é aquele que, no fundo, mantém certa dúvida da existência de Deus. No fundo do coração da pessoa, ela duvida da presença de Deus agindo, às vezes nas coisas grandes, também nas pequenas coisas. As pessoas, então, se tornam incrédulas por ter lá no fundo do coração uma pequena dúvida. Ser incrédulo também é duvidar das promessas de Deus. Quantas promessas temos aqui na palavra de Deus? E quantas foram cumpridas? Todas. A não ser aquelas que estão para se cumprir ainda as profecias. Mas a palavra de Deus é infalível. E Jesus não falha. O Senhor Deus não falha. O poder do Espírito Santo não falha. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então devemos crer. Ser incrédulo é manter dúvidas sobre a realidade espiritual que nos cerca. Se nós olharmos somente para nós, assim como pessoas carnais, estamos ignorando o nosso lado espiritual. Esse é o lado mais importante que devemos estar conectados, nos relacionando com Deus, sem qualquer mínima de incredulidade. Então temos que ter um relacionamento para vermos a realidade espiritual que nos cerca. Se nós não termos isso irá nos afetar o relacionamento com Deus. Então este é o maior obstáculo para uma vida cristã. Desde a criação de Gênesis, temos a inclinação de não crermos em Deus. E por quê? A partir do capítulo 3 de Gênesis, temos o quê? O pecado. O pecado entrou no mundo. Então nós somos incrédulos por natureza. A nossa inclinação é o quê? Ignorar a Deus. Não crer naquilo que Deus tem se revelado através da palavra. Eu não sei se a Joelma trouxe aqui algo sobre a Bíblia, mas como nós não temos o Senhor agora presente pessoalmente conosco, como naquela época, está presente em nós. Agora, melhor que Ele habita em nós. Mas, então temos o documento, e a sua palavra é infalível. Toda a Escritura é inspirada. Não há nada que não possa. Tem muitas coisas que nós não podemos compreender, mas tudo que está aqui nós podemos crer. E isso é a realidade da palavra. Então, a partir do pecado, a nossa inclinação é de sermos incrédulos. A inclinação do pecado. E o curioso é, se nós olharmos que todos nós que estamos aqui, temos a semente de Deus. O texto diz, no começo lá em Gênesis, o que o texto diz? E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, temos a semelhança de Deus, mas através do pecado nós desfiguramos a imagem de Deus. O caráter de Deus em nós foi desfigurado. Ele continua perfeito, mas nós totalmente desfigurados pelo pecado. Então a nossa inclinação é sermos incrédulos. Mas, irmãos, se nós, uma coisa que nós podemos saber aqui diretamente é tudo que nos une
o que une a todos aqui, o que une a todo homem, independente do nível social, do nível intelectual, da sua cor, da onde você mora, da onde você habita, o que nos une? A nossa incredulidade. Então, isto é o que nos une. Sem dúvida nenhuma, é a incredulidade. Então, a partir de agora, que depois dessa introdução, vamos trazer aqui as provas que Marcos está falando acerca do Evangelho. É um documento. O que garante nós? O que me garante que eu sou o Anderson? O que garante a irmã Josélia, o Jaime? O teu nome? Um documento. E aqui nós temos um documento. 66 documentos divididos em vários capítulos, vários versículos. E aqui Marcos está trazendo o texto para quê? Para declarar, para mostrar que nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo, para mostrar o poder do Senhor, o poder que somente através dele nós iremos ter. Então Marcos está trazendo. E um dos temas centrais do Evangelho, apesar de tudo, um dos temas centrais do Evangelho é a incredulidade de quem? Daquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus. Aquelas pessoas que estavam... Obrigado, Jaime. Aquelas pessoas que estavam andando com o Senhor Jesus. Imagine, ver o poder do Senhor, ver Ele operando maravilhas, e aí mesmo assim eles são incrédulos. Então Marcos traz este texto para mostrar que todos aqueles que se aproximavam do servo de Deus eram incrédulos. Então ele passa uma ideia que devemos crer. Agora os irmãos vendo ali, Jesus tendo partido dali foram para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Versículo 1. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam dizendo, de onde vêm essas coisas? Então, a incredulidade dos seus conhecidos, lembrando que esse texto, Jesus está em Nazaré, na sua terra natal. Jesus, talvez há um ano atrás, se nós olharmos para para Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30, quando ele abre o rolo do profeta Isaías na sinagoga, e chega ali e começa a pregar, logo em seguida ele foi expulso da sinagoga. Mas agora, sem dúvida nenhuma, o que acontece? Jesus tem misericórdia. Ele vem trazendo uma demonstração de graça. Mesmo aquele povo tendo rejeitado, expulsado ele dali, ele volta para lá. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham uma nova oportunidade de encontrar palavras de salvação, palavras para poder crer, para serem salvos. Você vê como o Senhor Jesus é bom? Provavelmente fosse eu já não queria mais voltar lá. Pessoas que me expulsaram daquele lugar estavam me rejeitando. Né? Nós, como pessoas, a primeira coisa é, eu quero saber mais dessa pessoa, me rejeitou, vou lá fazer o quê? Mas o Senhor é totalmente diferente de nós. O Senhor é sensível. Ele veio para quê? Para buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Então eram pessoas perdidas. No entanto, o coração do povo continuava endurecido. Mesmo após há um ano, talvez mais ou menos, não sabemos. O texto não é claro. Mas ainda continuava endurecido. Veja bem que ali no versículo 2, que sabedoria é esta que lhe foi dada? Jesus pregava com poder. Jesus pregava no poder do Espírito, com palavras. Ele era um exímio pregador, estava pregando. Imagine você ter o privilégio de sentar com Jesus numa sinagoga. Talvez não seria como nós aqui, talvez seria uma meia-lua, e ele sentado no meio, ele olhando, fixando nos olhos das pessoas. Você que está aqui esta noite, já pensou? E você, Senhor, que parecia ficar, eu mesmo ia ficar maravilhado. É o Senhor Jesus. Então, eles estão maravilhados com as palavras. Jesus está pregando com poder. Agora, do versículo 3, já muda o contraste.
ele pregando com poder de palavra de sabedoria, agora vem com críticas. Diz o texto assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não é este irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós as suas irmãs? Então, peraí, há poucos minutos atrás, estavam todos maravilhados, pedindo ao Senhor, continue aqui, nós não estamos nem preocupados com comida, nem preocupados em tomar um café, ou jantar, que acabe o culto para nós ir jantar. Jesus não estava preocupado com isso. Eles não estavam preocupados porque estavam maravilhados. Agora, de repente, alguém sentado lá no canto, lá onde está a dona Helga, ela dá uma cutucada no seu Adilson ali, fala: ué, não é este aquele carpinteiro que arrumou o pé da minha mesa esses dias? Não é esse que consertou aquele armário para mim? Não é este o filho de Maria? Tipo assim, desdenhando lá, ele é fulano de tal, filho de ciclano. Ó, os seus irmãos vivem entre nós. Eu vim aqui para ouvir o quê? Um rabi. Eu vim para ouvir um mestre, agora estou aqui para ouvir um carpinteiro. Agora nós não podemos esquecer que o contexto, ele estava na terra dele. Jesus viveu cerca de 30 anos ali. Então Jesus conhecia muito bem aquela região, mas as pessoas também os conheciam. Então, o que acontece? As pessoas passam a ignorá-lo. Primeiro estavam maravilhados e agora estão criticando. Talvez até no meio lá alguém fale: ah, eu prego melhor que ele. Não é, o texto não diz isso, mas provavelmente poderia ter alguém ali pensando assim. Então, Jesus diz que não há profeta sem honra senão na sua terra. Ele vem dizendo isso. Antes os expulsaram o Senhor. Agora apenas estão o quê? Ignorando a pregação de Jesus. Jesus está pregando com poder, mas eles ignoram as palavras do Senhor. Então nós já vimos duas coisas, que ele pregava com poder e com sabedoria, e mesmo assim ignoraram. Então vemos a incredulidade dos seus conhecidos, das pessoas que estavam à sua volta e até mesmo de seus parentes. Agora, a incredulidade impede Jesus de realizar um grande mistério no meio deles, e a incredulidade impede de Jesus operar um grande ministério no meio de nós. Se nós formos incrédulos, se nós nos trancarmos para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, e não crermos, estaremos impedindo. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Será que Jesus tinha perdido o seu poder? Será que diminuiu o poder do Senhor? Ou será que faltou fé para aquelas pessoas? Então, o que havia de errado com eles? Por que eles não conseguiram crer no Senhor e experimentar o poder e a graça do Senhor? A resposta é óbvia. Porque pensavam que o conheciam. Conheciam Jesus, o carpinteiro, mas não conheciam Jesus, o Deus, Criador de todas as coisas. Se nós olharmos para João, capítulo 4, versículo 10, vemos lá a samaritana. Jesus ainda fala para ela: se conheceres o dom de Deus e quem é que fala contigo, você veja bem, podia estar falando, mostrando, mas se não conheceres realmente quem é e o dom de Deus, vai ser apenas mais como foi para aquelas pessoas o Nazareno. Apenas mais uma pessoa da região. Vamos imaginar ali, agora, se fosse nós, que chegasse Jesus hoje, será que nós teríamos um relacionamento direto com o Senhor? Será que nós teríamos fé suficiente para crer que era Ele?
qual seria a nossa reação diante das coisas e da presença do Deus Altíssimo em nosso meio? Então eles passam de pessoas maravilhadas pela sabedoria, pelo poder de críticos, e agora da familiaridade, né, que eles veem em Jesus, a familiaridade e o conhecimento da vivência por cerca de 30 anos, nutre o quê? Um grande desprezo. Um desprezo pela pessoa. E isso eu vejo que tem acontecido conosco. Pode ser que aconteça somente comigo. Porque quando a familiaridade que nós pensamos em ter com a igreja, a familiaridade com a oração, a familiaridade com a palavra de Deus, em seguida, muitas vezes, vem o desprezo. Porque, mas eu já leio a Bíblia. Eu venho na igreja todo domingo. Eu venho na quarta, eu venho no sábado. Eu venho na sexta. E isso vai nutrindo o quê? Um desprezo, às vezes, pelas coisas. É igual dirigir. Marcos, o Aécio foi motorista, o Adilson também, quantos anos? Jaime, trabalha no caminhão. Marlene. Está dirigindo, o que acontece? Você fica confiando. Muitos acidentes acontecem por quê? A familiaridade com aquilo que você faz, sempre. Logo você vai o quê? Abusando. Vai desprezando. E vai achando que está algo normal. E assim aconteceu com aquelas pessoas. De repente, eles começaram a ignorar pela familiaridade com o Senhor. Então nós não podemos perder o foco. Não podemos nos familiarizar com coisas santas, com as coisas de Deus. E todo dia termos o desejo como se fosse algo novo para nós. Que a graça de Deus se renove de dia em dia em nós. Todo dia temos que o quê? Nos santificarmos. Estarmos não sendo familiarizados para nutrir desprezo com aquilo que é eterno. Então o texto prossegue. Jesus chama os 12 e passa a enviá-los de 2 a 2. Agora vamos ir correndo um pouco para o capítulo 6. Ele vai ordenando, vai pelo caminho, não leve alforje, nem dinheiro, não leve 2 túnicas. Daí Jesus fala no versículo 12, então saindo eles pregaram ao povo que se arrependesse, expelindo demônios e curavam numerosos enfermos e ungindo. Mas Jesus, eu pulei aqui, o versículo 11, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então Jesus já está orientando lá na frente, quando ele vai dizer no capítulo 16 de Marcos, a respeito do Ide. No caminho vocês encontrarão pessoas que vão acolher. Só que também vão ter pessoas que vão o quê? Desprezá-los. Vocês vão encontrar amigos e também inimigos. Jesus está já abreviando, está dando, como se diz, um spoiler daquilo que irá acontecer. Está falando, sigam, prossigam. Veja bem, daí nós lemos no 12, né, que eles pregavam arrependimento, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Então, ele passa a operar com a autoridade de Jesus, eles passam a operar coisas maravilhosas, ungindo, orando, curando várias pessoas com a autoridade de Jesus. Lembrando que Jesus, no versículo 7, diz, dando-lhes autoridade sobre até espíritos imundos. Jesus, para aquelas pessoas, era o quê?
uma pedra de tropeço. Em todas essas ordens, em toda essa comissão que Jesus manda, eles prosseguirem, muitos ignoraram o Senhor. Logo nós vamos chegar mais à frente, vamos ver que Jesus, para aqueles, ele era uma pedra de tropeço. Então, quando eles não conseguiam explicar o que Jesus estava fazendo, e pelo poder de Jesus, eles optaram por quê? Rejeitá-lo. Ignoraram. Então, Jesus é uma pedra de tropeço. Lá em Isaías, capítulo 8, versículo 14, Isaías já diz. Veja, quantos anos antes, Isaías diz assim, capítulo 8, verso 14. E ele vos fará Isaías 8, verso 14. E ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, e laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Também em Romanos 9, 23, cita Isaías. 1 de Pedro vai citando, vai falando por que eles ignoraram. A Joelma cantou um hino com a Priscila aqui, a respeito de Jó. Se essas pessoas que estavam em Nazaré lessem o Antigo Testamento, e eles fossem lá para o livro de Jó, capítulo 42, verso 5, o que eles teriam lido? Eu te conheci de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E é isso que o Senhor quer de nós, que deixamos de ser incrédulos. João 17, 3 diz, e esta é a vida eterna, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Então não podemos ser incrédulos. Versículo 16 do capítulo 6. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. O que Herodes está fazendo aqui? Por que ele está com medo? Porque chegou aos ouvidos de Herodes os poderes, as obras e o poder que Cristo estava operando em toda aquela região. Agora Herodes, como um inimigo do Senhor, ele estava preocupado com o quê? Se era João que tinha ressurgido. Você vê quanto que ele era supersticioso. Além de ser supersticioso, ele era um medroso. Porque ele sentia culpa de ter decapitado João Batista. Mandou decapitar e a culpa e o remorso veio à tona. Então ele sabia, mas ele ficou preocupado se era João Batista e ignorou. Você veja bem, ele era um incrédulo. Ele ignorou as obras e o poder. Era o próprio Deus. Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele desceu da sua glória, como a Priscila disse, e veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, vamos lembrar esse mês, né? Época natalina, do nascimento de Cristo. Mas ele teve que descer da sua glória e ele estava aqui. E as pessoas não criam que Jesus é Deus. Jesus é o poder. Jesus que pode todas as coisas. E nós, firmados em Jesus, podemos todas as coisas. Porque ele falou, eu dou autoridade e poder. Não para os nossos desejos, mas para nós trabalharmos segundo a sua vontade. Lembrando que Marcos fala a respeito do servo. Então devemos ser servos também. Então Herodes, em vez de se voltar para Deus, ele ignorou o que o Senhor estava fazendo. Porque ele era o quê? Um populista. Ele queria saber das coisas que agradavam a ele. Assim é o meio político hoje, se nós olharmos. Pessoas populistas não se importam com o resto das coisas, mas se importam em buscar as coisas e pensam somente nele.
Então é assim, as pessoas que querem buscar o ego próprio, né, a se enaltecer como pessoas. Então vemos que a incredulidade dos seus inimigos, vemos a incredulidade dos seus conhecidos e dos seus parentes. Aí agora no versículo 30, só para nós lembrarmos aqui, do capítulo 6. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Só lembrando, lá atrás eram pessoas que conheciam Jesus. Herodes sabia quem era Jesus, mas ignorou. Mas para esses nós podemos até dar um desconto. São incrédulos, são pessoas ímpias. Agora vamos entrar para os seus amigos, seus discípulos. Por que eu falei que é um capítulo inteiramente desanimador? Porque todos que estavam à sua volta estavam o quê? Sendo incrédulos. O texto diz ali no versículo 30 que Jesus relatou tudo quanto eles relataram, tudo quanto haviam feito e ensinado com a autoridade de Cristo, autoridade de Deus, pelo poder de Deus. Então eles estavam operando milagres. Agora, Jesus no verso 31 diz: e ele lhes disse: vinde, repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então eles estavam operando muitas coisas, muitos milagres, muito poder estava sendo feito através dessas pessoas, dos seus discípulos. Mas Jesus fala: irmãos, vamos parar, vamos ter um tempo de comunhão, vamos repousar. Na nossa tradução está: vinde repousar. Todos animados, lembrando que eles não tinham tempo nem para comer, certo? Pensaram: agora nós vamos ter tempo para tirar uma soneca. Hoje vou erguer os pés no sofá e vou ficar tranquilo. É isso que eles pensavam. Mas Jesus prossegue: então foram sós no barco para um lugar solitário. E muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Então Jesus pega os seus apóstolos, a sua comitiva, se posso chamar assim, que eles foram comissionados para fazer a missão, fala: não, vamos tirar um tempo para nós repousarmos. Aí aquelas pessoas estavam tão sedentas do poder do Senhor e da palavra do Senhor, que eles vão a pé, correndo. Você vê que a fé deles era tanta, porque eles estavam sedentos para ouvir o Senhor Jesus, para buscar a palavra de Deus. Como iniciei falando aqui, dia chuvoso. Será que hoje, nós, se estivesse chovendo, a maioria veio de carro? Se precisasse vir circular, será que teria vindo da igreja? Eu provavelmente acho que não iria. Tem que ser sincero. Se estivesse chovendo, Marcos, colocaria a capa para vir para a igreja? Precisássemos 20 a pé de lá do Casa Bela aqui, será que viríamos? E esses sedentos, você vê que podemos tomar como exemplo o que é o desejo de buscar a Cristo. Lembrando que a familiaridade nutre o desprezo. Está tudo muito familiar, está tudo muito cômodo. E às vezes ignoramos aquilo que é o principal. Achamos dificuldades para tudo. E tudo é propício para nos atrapalhar, para não vir. Mas eles foram. Agora veja bem. Ao desembarcar, versículo 34, viu Jesus uma grande multidão e o quê? E compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm
pastor. Eram ovelhas que não têm pastor. Jesus é maravilhoso. Imagine, até no dia de descanso, as pessoas estavam importunando ele. Eu digo, talvez eu ia falar, mas esse povo de novo aí? Esse povo não se cansa de vir atrás? Não, Jesus se compadeceu deles, porque eram ovelhas ovelhas que não têm pastor. Agora, se nós olharmos mais profundamente no texto, vamos ver que Jesus há pouco tempo estava numa sinagoga. E quem tinha a obrigação de ser o pastor dessas ovelhas? Os rabi, os mestres. Eles ignoraram o carpinteiro, mas e cadê os rabi para estar ensinando? Cadê os rabi para estar alimentando com a palavra, com o pão espiritual? Simplesmente deixaram a mercê. Jesus fala que se compadeceu deles porque eram ovelhas que não têm pastor. Aí nos lembra de Gênesis, capítulo 49, versículo 24. Vamos dar uma olhada lá para Gênesis. Capítulo 49, verso 24. Assim diz a palavra: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então Deus, para o povo judeu, eles tinham Deus como o pastor de Israel. Já imaginavam que Deus era o pastor de Israel, que ele fala: pelo pastor e pela pedra de Israel. Lá em Salmo 80, vai dizer também, Salmo 80, verso 1, ele diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Jesus é o pastor de Israel. Jesus é o pastor de gentios. Jesus é o nosso pastor, o santo de Israel. Então Jesus está mostrando para aquele povo: eu sou o pastor. Quando ele se compadece, ele está falando: eu sou o pastor de Israel. Eu venho a mim, eu vou cuidar de vocês. Ainda Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ainda, se entrar pela raiz do Salmo ali, pela etimologia, vai ver que não é isso que diz o texto. É algo muito maravilhoso ainda, acima do que nós podemos imaginar. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então sempre ele está remetindo. Jesus sempre, nas suas falas, ele volta e sempre nas suas atitudes está mostrando algo que está lá no Antigo Testamento. Algo que já foi dito. Aí ele vem fazendo e cumprindo as suas promessas. Mas o povo com o coração endurecido. E aí ele vai seguindo. Então vemos aqui que daí logo em diante o que o Senhor faz? Esse texto ele alimenta 5.000 com 5 pães e 2 peixes. 5.000 alimentou. Então ele veio tratando. Aí ele veio ali, ao desembarcar, já lemos, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, além dele tratar, no verso 35 de Marcos, no 34, Jesus se compadece. No 35, além dele tratar, ele dar orientação e dar pão, aí ele vai e continua ensinando. Irmãos,
nós só vamos vencer a incredulidade com o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser descartada. O ensino da palavra não pode ser ignorado. Se o Senhor mostrou, se o Senhor orientou aquele povo, e toda a Escritura vem nos orientando para estarmos aprendendo mais e mais, nos alimentando mais e mais da palavra de Deus, devemos fazer. Você veja bem, ele largou o seu descanso para quê? Para tratar, para alimentar, ele se compadeceu e ainda ele passou a ensinar e continuou ensinando. Então Jesus é o pastor. Agora, do verso 45 ao 52, já pula para outro contexto. Jesus anda sobre as águas. Lembra que eu falei do capítulo 5? Ali tem algo que mostra a fé. Se nós voltarmos mais para trás, em Marcos, vemos a Jesus acalmando a tempestade, Jesus expulsando demônios, Jesus fazendo grandes maravilhas. E mesmo assim, o povo não cria. Quem não crê ali, agora, daqui para frente, do verso 45, a Jesus, logo a seguir compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Veja bem, andando por sobre o mar. Jesus queria lhes tomar a dianteira. Eles, porém, vendo-os, eles estavam olhando, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Como assim um fantasma? Se agora de pouco eles estavam com Cristo. Você vê que a incredulidade é tanta dessas pessoas, que agora passou do Cristo, de algo sobrenatural, uma coisa, um fantasma. De onde tiraram isso? Se Jesus estava com ele no barco, há dias atrás acalmou uma tempestade inteira, agora o vento começou a levar esse barco. Mas o que enxergamos nesse texto? Jesus anda sobre o mar. Quem pode andar sobre o mar? Somente o Criador. Aquele que era, aquele que é e que sempre será. Aquele que criou o mar. Ele acabou com a lei da gravidade. Quem aqui já andou num colchão mole, numa cama? Quando você sobe numa cama, você não pisa, não parece que está se afundando ali? Agora, se você pisar no mar, na água, o que você faz? Pisou, primeira coisa, afundar. Caiu. Né? É isso. Agora Jesus vem e começa a andar sobre o mar e vai até eles. Jesus estava orando e vê a dificuldade deles. E agora ele vai ao encontro de seus discípulos. Jesus vem ao nosso encontro. Em nossas dificuldades, Jesus está vindo ao nosso encontro. Mas nós precisamos crer. Ele é o poderoso. Então Marcos está mostrando, Jesus é Deus. Marcos está falando, Jesus é Deus, Herodes. Para os seus conhecidos, Jesus é Deus. Para os seus parentes, Jesus é Deus. E mesmo assim, essas pessoas não estavam compreendendo. O texto prossegue, versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Pode ser que alguma versão aí vai estar, eu sou.
alguém, se tiver uma outra versão, vai estar escrito assim: eu sou eu, não temais. Jesus está falando, eu sou aquele mesmo que diz para Moisés, eu sou o que sou quando te perguntarem. O nome inefável de Deus, o nome impronunciável de Deus. Eu sou o que sou o Deus poderoso. Eu tenho poder para acalmar a tempestade e para andar por cima do mar. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Agora é incrível de ver. Como ficaram atônitos? Será que esqueceram agora há pouco? Jesus multiplicou 5.000, tratou de 5.000 pessoas. Jesus já tinha feito todas essas coisas. Eles tinham uma memória fraca, assim como a minha, assim como a nossa. Quantos aqui Deus já operou algum milagre? Quantos aqui Deus já deu um livramento? Creio que todos que estão aqui, Deus já operou alguma coisa. Você pode falar, não, Deus fez isso em minha vida. Deus operou um milagre em minha vida. E nós o quê? Esquecemos. Lembramos de tantas outras coisas, mas esquecemos do que Deus tem feito. E por quê? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. O coração das pessoas, de quem essas pessoas? Os seus discípulos. Lembra que eu falei no versículo 30, que eles voltaram à presença de Jesus relatando. Eles estavam com Cristo, estavam vendo as coisas que Cristo estava fazendo, eles mesmos estavam fazendo grandes sinais e maravilhas. No versículo 13, expelindo demônios, curando numerosos enfermos e ungindo-os com óleo. E mesmo assim, se esqueceram daquilo que estavam fazendo. Como pode isso? Por quê? Porque o coração estava endurecido. Irmãos, nós não devemos estar ignorando a palavra de Deus. Nós não devemos estar perdendo a comunhão com Deus para que o nosso coração não endureça. E é bem fácil do nosso coração endurecer e se fechar para as coisas que Deus tem feito e operado em nossa vida. Não podemos esquecer do bem maior que Cristo fez por nós, que foi nos tirar daquele mundo sujo, aquele lamaçal de pecado, e nos trazer de novo. Embora somos falhos e pecadores, mas devemos o quê? Continuar caminhando, buscando o poder que Deus tem operado em nós e através de nós agora. Jesus mandou, vão de 2 a 2. Vão porque eu lhes dou autoridade. Então vão, continuem a caminhar, continuem a trabalhar, continuem a servir a obra de Deus. Então não devemos deixar que a incredulidade tome conta de nós. Se nós formos incrédulos, e somos incrédulos, muitas vezes estamos com dificuldade na família, na doença, começamos a nos desesperar, em vez de colocarmos em primeiro lugar o Senhor, o poder que Deus nos deu, que é o Espírito Santo habitando em nós, para que nós possamos confiar primeiro nele. Depois nós vamos para os outros recursos. Se Deus deixou os recursos, vamos buscar. Mas primeiro, buscar a presença dele. Não devemos ignorar isso. E é muito fácil de nós ignorarmos. Então, se Jesus, ele anda sobre o mar, se ele anda multiplicando as coisas, primeiro vimos que ele fez coisas com pessoas, cuidando de pessoas. Depois ele vai com a natureza, mudando as leis da natureza. Então Jesus é aquele que cuidou da água do dilúvio, que mandou descer e mandou cessar. É aquele que afogou pessoas na água. Quantos egípcios morreram perseguindo o povo de Deus? Mas o povo de Deus, nenhum se perdeu.
Jesus mandou abrir o Jordão. O Senhor, né, Deus mandou o Jordão abrir para que eles passassem. Então Deus comanda tudo. Por que nós não entregamos a nossa vida nas mãos dele para que ele comande a nossa vida? Precisamos confiar na palavra de Deus, confiar no poder de Deus, e assim ele estará intercedendo por todos nós. Se nós olharmos para o dilúvio, quantas pessoas eram incrédulas? Quantas que se salvaram? Apenas 8. O resto acabou. Então veja bem que a incredulidade acomete muitas e muitas pessoas. Então não sejamos como aqueles que se perderam na água e partiram dessa sem Cristo. Nós sejamos firmados na palavra, sejamos firmados em Cristo e cremos, confiando que Ele pode operar e que Ele pode ser o nosso pastor, pastor da igreja de Confissão da Fé, pastor de Telemaco, pastor que está nos guiando em nosso trabalho, pastor que está nos guiando em nosso lar. Para encerrarmos, quero encerrar com um versículo lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, para nós encerrarmos a nossa mensagem. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, irmãos, lá: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que este versículo esteja em nossa mente, em nosso coração, diariamente, onde quer que nós fomos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, coloquem de pé para nós estarmos orando. Vamos orarmos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença que está aqui conosco. Podemos, através da Tua palavra, Deus, estarmos alerta para não estarmos sendo incrédulos a quanto a Tua vontade, a quanto aquilo que Tu queres para conosco, ó Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, a nos orientar, que o Senhor esteja a trabalhar em nossas mentes, ó Pai, que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor, aprendendo com a Tua palavra, aprendendo com as verdades eternas, com as promessas eternas que o Senhor fez para conosco, ó Deus. Assim como o Senhor operou maravilhas e milagres para aquelas pessoas, como diz o Evangelho, assim o Senhor pode operar em nós, ó Deus, segundo o Teu querer e o Teu propósito, ó Pai. Toma nas Tuas mãos a vida de cada irmão presente, cada irmão que estará assistindo depois esta mensagem, Senhor, e que nós possamos compartilhar, ó Deus, aquilo que aprendemos com o nosso testemunho, que as pessoas olhem para nós e não digam, ali vai um incrédulo, não, mas que eles possam falar, aí vai um filho de Deus, um servo Teu que está aqui à disposição de Ti, Senhor, para trabalhar e para compartilhar o Teu Evangelho para com todas as pessoas, onde quer que nós possamos ir, ó Deus. Sabemos que o Senhor estará conosco, ó Deus. Eu agradeço pela vida de cada irmão que está aqui presente, que o Teu poder e a Tua graça estejam a abençoar a vida de cada um, ó Deus, e que nós possamos estar alertas com a incredulidade que nos rodeia, Pai. Toma nas Tuas mãos, toma a vida de cada irmão, toma esta semana que irá se iniciar de trabalho, toma, Senhor, a vida de cada pessoa que estará em nosso caminho, que nós possamos ser bênção para proclamar as verdades de Ti, ó Deus.
Muito obrigado por este abençoado culto, pelos cânticos entoados. Muito obrigado pelas crianças e pelas pessoas que trabalham para que o teu evangelho possa estar sendo pregado e divulgado em meio a todas as pessoas, ó Pai. Dai-nos força para falarmos principalmente para aqueles que nos conhecem, Deus. Sabemos que quanto é difícil falar por aqueles que estão próximos de nós, ó Deus. Familiares, esposas, esposo, filhos, filhas, avós, todos os nossos parentes, os nossos vizinhos, ó Deus. Nos dai força para proclamarmos, Senhor, para que eles vejam em nós a Tua presença. Em nome de Jesus oramos e continue conosco, Pai. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Amém? Amém. Irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará a nossa mente em Cristo Jesus.